Várias armas que são feitas, mesmo as mais simples, possuem uma certa tecnologia por trás delas. E o Curioso Mundo MV irá falar no vídeo de hoje um pouco mais sobre a ciência usada por trás da fabricação da espada. Então já deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Sem mais delongas, bora pro vídeo! A espada talvez foi a primeira ferramenta em que foi projetada exclusivamente para guerras. Existiram outras armas antes da espada, como as lanças, machados e talvez as facas. Mas todas foram originalmente concebidas para outros fins, antes de serem adotadas como os instrumentos de guerras utilizadas em batalhas. A lança foi originalmente feita para caça, o machado para cortar a madeira, enquanto as facas têm muitas funções, mas a espada existiria então apenas para matar pessoas. Inicialmente, as espadas eram tanto itens de status quanto armas. As primeiras espadas surgiram por volta de 3.000 anos antes de Cristo e foram forjadas em bronze, que é uma liga de cobre e estanho. Como a tecnologia necessária para forjar o bronze ainda era nova e o próprio bronze era bastante raro, e na verdade hoje ainda é, essas primeiras espadas eram muito incomuns e eram altamente valorizadas. É um sinal de que a pessoa que as carregava era muito rica e poderosa. Um exemplo dessas espadas é a espada de bronze em formato de foice, que foi enterrada junto com Tutancâmon por volta de 1322 a.C., chamada de Khopsef, a espada do faraó, afiado na parte externa, com a ponta usada tanto como uma espécie de gancho quanto uma clava. A tecnologia para fazer o bronze se espalhou, então pela bacia do Mediterrâneo e começou a evoluir para trazer o estanho das minas da Península Ibérica e da Cornualha para as forjas do Mediterrâneo Oriental. Então, como resultado de todo esse movimento, as espadas elas foram se espalhando cada vez mais até que os exércitos inteiros de civilizações da época as carregassem. Os impérios minoicos, por exemplo, o Sumério e o Assírio, foram todos formados por exércitos que carregavam espadas de bronze. Mas o ferro chegou depois e acabou mudando tudo. O metal em si é muito comum, forte e durável, reproduziria então uma arma flexível e resistente. Os hititas foram os primeiros a adotar essa tecnologia, usando armas de ferro para formar o seu império de 1600 a.C. em diante. Com os hititas mostrando o caminho, o ferro acabou se tornando o novo material para forjar as espadas. O problema com as espadas de ferro, porém, é que o ferro ele acaba se curvando. E para fazer uma aresta de corte afiada e dura, precisaria do aço, que é uma liga de ferro e carbono. No primeiro milênio antes de Cristo, os etruscos começaram a criar algumas ligas de aço e ferro, fazendo então espadas com gumes duro, o suficiente para cortar até mesmo armaduras, mas também suficientemente flexíveis para resistir ao choque entre as espadas da batalha. Os romanos então desenvolveram a tecnologia etrusca, criando a lâmina que caracterizava a máquina militar romana, que é o gládio. Essa espada curta e penetrante era a arma do legionário, e armados com ela, os romanos acabaram criando e conquistando seu império, mas foi a espada mais longa empregada por sua cavalaria, a espata, que sobreviveu ao domínio romano. Com o declínio, então, no Império Ocidental, muitos dos grupos bárbaros empregados para defendê-los acabaram usando essas espatas. A arma, então, se tornou o protótipo a partir do qual algumas espadas dos anglo-saxões e dos vikings, os pontos altos das fabricações de espada do oeste, acabaram se desenvolvendo então a partir dali. Talvez o melhor exemplo, essas espadas sejam encontradas em Bamburgh, em Nortúmbria, escavada em 1960 e redescoberta em 2001, bem a tempo, pois ela estava prestes a ser jogada fora. Em fim de ser reciclada, a espada de Bamburgh foi forjada no século VII, quando feita pela primeira vez. A espada com cerca de 76 centímetros de comprimento, ela foi passada através dos séculos, até cerca de 300 anos depois de ser forjada, ela quebrou. Como herança de reis e condes, essa espada ela não foi jogada fora por sorte,
mas ela foi enterrada, até que alguns arqueólogos acabaram escavando essa espada, embora a princípio não tenha percebido o que haviam encontrado, se tratando de um tesouro muito importante. A espada Bambord era feita de 6 fios de ferro soldados entre si, e nenhuma outra espada foi encontrada com mais de 4 fios. Para a soldagem de padrão dos fios de ferro, eles são aquecidos, torcidos e martelados, todos juntos repetidamente. Então, quando terminadas as espadas soldadas, com esse padrão, apresentam alguns desenhos muito bonitos. Então, foi esse padrão revelador que levou em parte ao fim das espadas soldadas por padrão. Todo guerreiro queria uma arma como essa, e no final da era viking, os exércitos haviam crescido para 1000 e até mais de milhares de homens. Em respostas, os espadachins adultos astutos começaram a produzir versões falsas, digamos assim, dessas lâminas, que tinham vulcros de ferro comum e uma fina camada soldada por padrão no topo. Então, como pode-se ver, houveram várias variações dessas espadas. Também, com a chegada dos exércitos concentrados, os ferreiros começaram a forjar algumas lâminas mais simples e fáceis de fazer por causa do ganho de escala. E o desenho das espadas continua a mudar ao longo dos séculos, para se adequar ao estilo de luta dos homens que as carregavam. Os estilos das lâminas que eram forjadas também mudaram conforme a armadura dos soldados melhorava, tornando-se mais difícil de cortar com o fio de uma espada. Então, como resultado, a ponta da espada tornou-se mais importante, sendo afiada e endurecida para que ela pudesse abrir realmente um buraco na armadura do inimigo. E apesar de então as balas substituírem grande parte das lâminas das espadas nos campos de batalha, essas espadas continuaram a ser empregadas pelos soldados no século XX e eram amplamente utilizadas durante a Guerra Civil Russa, por exemplo, que ocorreu entre 1918 e 1920, e também na Guerra Sino-Japonesa, que ocorreu entre 1937 a 1945. Então por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso nos ajuda muito. E deixe também seu like e compartilhe em suas redes sociais. Vejo vocês em breve no próximo vídeo.